Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta juntos, se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos hoje este acampamento de cura e libertação com o tema Eis a cruz do Senhor, quero partilhar brevemente qual é a origem deste tema que foi dado a este nosso acampamento de cura e libertação, e depois partilhar com você também a direção da palavra de Deus para nós nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Muito bem, este tema, Eis a cruz do Senhor, é retirado de uma oração que foi composta por um grande santo da igreja, que acredito que todos conhecem, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Certa vez, Santo Antônio foi procurado por uma mulher que estava sofrendo em sua vida terríveis tentações diabólicas. E quero dizer que conosco acontece o mesmo. Também nós, o tempo todo, estamos sendo tentados. E parece que no tempo da Quaresma que nós estamos vivendo, as tentações, elas aumentam um pouco mais. Então nós temos que estar preparados para enfrentarmos as tentações no tempo da Quaresma e em toda a nossa vida, até o nosso último suspiro. Os santos padres costumam dizer isso, que até o nosso último suspiro nós vamos ser tentados.
Existem tentações que vão nos acompanhar de fato até a hora da morte. Então esta mulher procurou Santo Antônio e pediu a ele alguma orientação, alguma oração, e ele escreveu esta oração breve, curtinha, carregada de poder, e entregou a esta mulher. E esta mulher começou a rezar esta oração, invocando sobre ela o poder da cruz de Cristo, e começou assim a ter mais força para vencer as tentações. A oração completa diz assim: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Vejam, são apenas alguns versos que invocam o poder da cruz de Cristo. E o tema do acampamento é justamente o primeiro verso: eis a cruz do Senhor. Então eu convido você a erguer a sua mão direita. Vamos rezar esta oração agora completa. Certamente durante o acampamento nós iremos repeti-la várias vezes. Mas agora, já nesta missa de abertura, queremos rezá-la. Repita comigo: eis a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá. Venceu o leão de Judá. A raiz de Davi. A raiz de Davi. Agora pense, qual é a tentação que está mais atormentando você hoje? Talvez seja uma tentação de algum pensamento negativo, algum pensamento mau, ou até um pensamento de morte. Talvez seja uma tentação contra o seu matrimônio, contra a sua família, ou a tentação do poder, do prazer, do possuir. Pense nesta tentação que está mais incomodando hoje você, está mais perturbando o seu coração. E repita com toda a fé: eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá. A raiz de Davi. Amém. Queridos, a liturgia que nós acabamos de ouvir, ela é um convite à reconciliação. Na primeira leitura, a reconciliação com Deus, e depois no Evangelho, a reconciliação com os irmãos e irmãs. E dentro de um processo de cura, nós sabemos o quanto é indispensável a reconciliação, primeiro com Deus e consequentemente com os irmãos. Reconciliação que significa perdão, saber perdoar, saber dar o perdão, saber também pedir perdão quando necessário for. Até o catecismo da igreja nos ensina algo precioso, que o perdão de Deus inaugura a cura. Parafraseando o catecismo, nós podemos dizer que a reconciliação com Deus e com os irmãos inaugura o processo de cura e libertação em nossa vida. Na primeira leitura, então, ouvimos um texto da profecia de Ezequiel, no capítulo 18. São palavras aonde o Senhor convida o seu povo a uma reconciliação com Ele, a uma mudança de conduta, a uma mudança de vida. O Senhor vai dizer ao seu povo e diz a nós hoje: será que eu tenho prazer na morte do ímpio? É uma pergunta que o Senhor faz ao seu povo. Não desejo antes que mude de conduta e viva? E no último versículo o Senhor diz: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Irmãos e irmãs,
Esta palavra é um convite à conversão. Nós devemos compreender a palavra conversão dentro de duas perspectivas. O primeiro sentido da palavra conversão significa voltar-se para Deus. Então, você está percorrendo por um caminho longe do Senhor e a graça de Deus agindo em seu coração faz com que você perceba a necessidade de voltar-se para Deus, fazendo aquela mesma experiência da parábola do filho pródigo, que sai da casa do pai, gasta toda a herança e ele então, em dado momento, se arrepende e volta para os braços do pai. E quando ele volta, o pai o recebe com um abraço, com beijos e faz festa, porque aquele filho que já estava considerado como morto, voltou então à vida, voltou para a casa paterna. Este é o primeiro sentido, que é fundamental, voltar-se para Deus. O segundo sentido, ele é mais próprio do Novo Testamento e está fundamentado numa palavra grega que é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Se nós olharmos para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas obras, nós vamos perceber que só é possível de fato mudar de vida quando nós mudamos a nossa mentalidade. Nós só mudaremos determinados tipos de comportamento e de padrões na nossa vida quando nós mudarmos a nossa forma de pensar, de ver e de julgar o mundo. Por isso que a conversão, ela precisa ser compreendida dentro destas duas perspectivas. Voltar-se para Deus, pois Ele está de braços abertos para nos receber, e Ele não se cansa de nos perdoar, Ele não se cansa de nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, se você veio para este acampamento com o seu coração distante do Senhor, o primeiro passo é este: volte para Deus. Mas padre, os meus pecados são muito graves, as minhas falhas, eu andei por caminhos tortuosos, por caminhos de seitas, de falsas doutrinas. Não tenha medo, volte para Deus. Ele está de braços abertos para te receber e te perdoar e te conceder a chance de uma nova vida. Amém, irmãos? Mas depois deste primeiro passo, de voltar-se para Deus, é preciso o segundo passo da conversão. Mude a sua mentalidade. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, nos convida a esta experiência quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Pela renovação de vossa mente. É claro que esta renovação da mente, esta mudança de mentalidade, não é apenas uma obra humana. Não vamos realizá-la apenas com as nossas forças, mas é também uma obra do Espírito na nossa mente. Por isso que nós já iniciamos este encontro abrindo-nos à ação poderosa do Divino Espírito Santo. Então a conversão, ela tem estes dois sentidos. Conversão também se traduz em arrependimento. O Senhor no último versículo nos disse: arrependendo-se dos seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Diga para o irmão que está do seu lado isso: se você se arrepender dos seus pecados, com certeza você viverá, não morrerá. Irmãos, nós precisamos trabalhar também o arrependimento em nosso coração.
O arrependimento que não é fruto apenas, não deve ser fruto apenas de um medo ou de um interesse. Mas o arrependimento verdadeiro, ele é fruto do amor. O arrependimento verdadeiro é fruto do amor que temos a Deus. Arrependimento significa dor pelos pecados, mas esta dor, ela deve ser sentida pelo amor que nós temos a Deus. Porque tem pessoas até que se arrependem, mas se arrependem por medo de um castigo, se arrependem por interesse de receber uma graça ou outra, e aí o arrependimento não tem consistência, ele não é perfeito. O arrependimento perfeito, ele é fruto do amor a Deus. Convido você neste momento, toque o seu coração, por favor. Vamos pedir a Deus esta graça de um arrependimento sincero, de um arrependimento verdadeiro, que brota do nosso amor a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, concedei-me a graça de um sincero, de um verdadeiro arrependimento dos meus pecados. Que não seja um arrependimento por medo, nem por interesse, mas por amor. Senhor, quebra o meu coração. Amém. Muito bem. No evangelho que nós ouvimos, nós já temos a proposta de uma reconciliação com os irmãos. O Senhor vai dizer que se nós estamos indo para oferecer a Deus a nossa oferta diante do altar, e se nós nos recordarmos que alguém tem algo contra nós, ou se nós tivermos algo contra alguém, que nós deixemos a nossa oferta e procuremos nos reconciliarmos, primeiramente com esta pessoa. A palavra do Senhor é clara: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então, no início deste acampamento, reconcilie o seu coração com todas as pessoas que de uma forma ou de outra feriram o seu coração. Renuncie a toda mágoa, a todo ressentimento, a toda falta de perdão. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Mas logo em seguida, neste texto bíblico, o Senhor vai nos dizer assim: procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, preste atenção, o adversário te entregará ao juiz, e tu serás jogado na prisão. É claro que quando nós lemos esta palavra, adversário, reconciliar-se com o adversário, imediatamente nós pensamos naquela pessoa que nos prejudica, naquela pessoa que prejudicou, quem sabe, a nossa família, que puxou o nosso tapete, que nos traiu, ou aquela pessoa que nos persegue, que nos calunia, e de certa forma é uma interpretação correta. Mas a palavra adversário, do latim ex adverso, ela não tem este sentido de inimigo, mas adversário dentro do latim significa aquele que caminha à nossa frente. Bom, quem é aquele que está à nossa frente? Quem é aquele que também caminha conosco em todos os momentos da nossa vida? Momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria, de tristeza, de vitória, de derrota, de crescimento, de queda. Quem é este que caminha conosco e à nossa frente? É Jesus. É Ele que está à nossa frente. Jesus crucificado, ressuscitado,
vencedor invicto de todas as batalhas. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor, aquele que está à nossa frente. Então, ao mesmo tempo que o Senhor nos diz que nós precisamos reconciliar o nosso coração com os nossos irmãos, Ele está nos dizendo no Evangelho que nós precisamos nos reconciliarmos também com Ele. Porque a reconciliação com o irmão, ela acontece na medida em que acontece a nossa reconciliação com Deus. Se o meu coração estiver longe do coração de Deus, certamente estará também longe do coração dos meus irmãos. Se eu não estiver bem com Deus, não tem como eu estar bem com as pessoas. Se eu não estiver bem, tendo um relacionamento de intimidade com o Senhor, como que eu conseguirei ter intimidade com as pessoas? Abertura para as pessoas? Então tudo começa quando nos reconciliamos com aquele que está à nossa frente, Jesus. E enquanto Ele caminha conosco, Ele caminha como nosso amigo, como aquele que nos incentiva, como aquele que estende as mãos quando nós caímos, como aquele que deseja curar as nossas feridas. Porém, prestem atenção no texto bíblico. Quando chegar o momento da nossa morte, este que caminha à nossa frente como nosso amigo, já não estará mais à nossa frente como amigo, mas como juiz. E aí sim nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo arrependimento ou não do nosso coração. São João da Cruz tem uma frase lapidar, onde ele diz: no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Não tanto pelas nossas práticas religiosas, que são importantes, mas elas não serão a matéria do nosso juízo. A matéria será o amor. O amor vivido na reconciliação, no perdão, em gestos concretos. Então, o tempo é agora. O tempo de nos reconciliarmos com aquele que está à nossa frente, ex-adverso, nosso adversário, é agora. Pois Ele está diante de nós como amigo. Na hora da morte, será nosso juiz. E aí sim nós seremos julgados pelas nossas obras. E vejam que graça, meus irmãos. Estamos sim no acampamento de cura, mas é sempre uma oportunidade, acampamentos como este, de aprofundarmos também a nossa doutrina, de crescermos no conhecimento da nossa fé. A igreja, ela nos oferece um sacramento para nos reconciliarmos com o Senhor, que nós conhecemos como sacramento da confissão, ou sacramento da reconciliação, do perdão. O catecismo da igreja nos coloca que existem 2 sacramentos de cura. Um é justamente a confissão, o outro a unção dos enfermos. Então, quando você vai à confissão, e ali você confessa a sua falta, a sua miséria, seu pecado, com o arrependimento sincero, você tem ali a oportunidade de fazer uma experiência verdadeira de cura. E nós podemos afirmar que as maiores curas e libertações, elas acontecem no confessionário, no sacramento da confissão. Quantas pessoas são libertas na confissão? Quantas pessoas são curadas espiritualmente, libertas de vícios na confissão? Então não tenha receio de procurar o sacramento da confissão,
pois nele nós experimentamos o poder da cruz de Cristo. Nós somos alcançados pelo poder da cruz de Cristo. E aí eu trago o testemunho de 2 santos, um santo e uma santa da igreja, que provaram do poder da cruz de Cristo no sacramento da confissão. O primeiro é Santo Antônio. Já falei dele, que o tema do acampamento foi retirado de uma oração dele. E certa vez Santo Antônio estava pregando a palavra, e ele tinha o dom da pregação, era um grande pregador da palavra. Até os peixes certa vez o ouviram. E então, ele pregando, um herege que estava escutando a sua pregação, herege, alguém que nega a fé, nega a doutrina da igreja. Este herege foi profundamente tocado pela pregação de Santo Antônio. E quando terminou a pregação, ele foi até a sacristia, atrás de Santo Antônio, para se confessar. Mas aquele homem estava tão emocionado e tão tocado pela palavra de Deus, que ele não conseguiu dizer praticamente nada. E aí Santo Antônio acalmou o coração dele e deu a seguinte orientação: primeiro vai para sua casa, faz um bom exame de consciência da sua vida. E para que você consiga se confessar, pegue uma folha e escreva os seus pecados. E assim ele o fez. Foi para casa, fez um exame de consciência, mais calmo, mais tranquilo, colocou os seus pecados na folha, e depois, no outro dia, ele procurou novamente Santo Antônio. E conseguiu ali naquele dia fazer de fato a sua confissão. Mas vejam que interessante. Santo Antônio ouviu a confissão daquele homem que estava procurando uma reconciliação mais profunda com Deus, com a igreja, deu as orientações com toda a sabedoria, e aí ele foi fazer a oração de absolvição. E na oração de absolvição, como nós sabemos, quando o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, o padre traça o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam o poder do sacramento da confissão e o poder da cruz de Cristo. Quando Santo Antônio fez o sinal da cruz, dando àquele homem o perdão de todas as suas faltas, aquela folha que ele levou para dizer os seus pecados, para se recordar de suas faltas, aquela folha que estava cheia de pecados, tornou-se novamente uma folha em branco. Amém? Eu conto isso para você, testemunho da vida de um santo, para que você perceba o poder da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o poder do sacramento da confissão, a importância de nos confessarmos com frequência, sempre que cometermos uma falta grave, um pecado mortal, mediante o arrependimento do nosso coração. E conto também, partilho, um testemunho de Santa Catarina de Sena, mística, doutora da igreja. Ela tem um ensinamento sobre a confissão que eu carrego comigo já há muitos anos no meu ministério sacerdotal, que neste ano completo, se Deus quiser, 10 anos. E Santa Catarina de Sena, ela diz assim, que o padre, ele recebeu de Deus muitas graças, mas de forma especial, ele recebeu de Deus uma chave. E de fato isso tem fundamento, porque Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. E o padre recebeu uma chave, e com esta chave, o padre pode abrir o reservatório do sangue precioso de Jesus.
E todas as vezes que o padre, na confissão, traça o sinal da cruz sobre o penitente, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misticamente, é algo místico, ele pega essa chave e abre o reservatório do sangue de Jesus. E aquele sangue é derramado abundantemente sobre o penitente. Amém, irmãos? Esta é a graça. Pode aplaudir. Aplauda o Senhor. É o poder da cruz de Cristo. Na confissão, nós vamos ver também neste acampamento o poder da cruz de Cristo na Eucaristia e em outros momentos da nossa vida espiritual. A cruz, então, ela nos revela duas realidades fundamentais. Duas realidades. A primeira, a feiura do nosso pecado. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o que o nosso pecado fez em Jesus. Suas chagas são o preço dos nossos pecados. É claro que na morte de Jesus existiram ali as motivações políticas, religiosas do seu tempo, isso nós não negamos, mas também nós contemplamos na cruz de Jesus os nossos pecados. Jesus morreu para pagar um a um de nossos pecados. Mas também ali na cruz, nós temos a oportunidade de contemplar a beleza do amor de Deus. Percebam um contraste. A feiura do nosso pecado, mas também a beleza do amor de Deus. E aí eu trago uma palavra do Papa Francisco, em uma de suas audiências, onde ele refletiu o seguinte: algumas pessoas não cristãs podem se perguntar, por que exaltar a cruz? Podemos responder que nós não exaltamos uma cruz qualquer. Atenção, irmãos, a cruz de Jesus não é uma cruz qualquer. Ou não exaltamos todas as cruzes, exaltamos a cruz de Jesus Cristo, porque é nela que foi revelado o máximo amor de Deus pela humanidade. Aplauda essas palavras. Como nós cantamos, na cruz o Senhor grita para nós: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a nossa grande prova. Depois, irmãos, a cruz exprime duas coisas, confirmando o que eu acabei de dizer, a palavra do Papa: toda a força negativa do mal e toda a suave onipotência, misericórdia de Deus. A cruz parece decretar o fracasso de Jesus, mas na realidade ela marca a sua vitória. Irmãos, a cruz de Jesus não é sinal de derrota, não é sinal de fracasso, mas é sinal de vitória definitiva. Amém? Daquela cruz, continua o Papa, vem a misericórdia do Pai, e nós estamos no santuário do Pai das misericórdias, do Pai que abraça o mundo inteiro. Faça essa experiência neste final de semana, neste acampamento de cura e libertação. Deixe-se abraçar pelo Pai, o Pai que abraça o mundo inteiro. Através da cruz de Cristo se venceu o mal, a morte foi derrotada, a vida nos foi doada e a esperança restituída. A cruz de Jesus é nossa única e verdadeira esperança. Porque quando olhamos para a cruz de Jesus, nós temos esta certeza de fé: o mal não tem a última palavra, o pecado não tem a última palavra, a enfermidade não tem a última palavra, a maldição não tem a última palavra. A última palavra vem de Deus, somente dele. Amém, irmãos?
Irmãos, para concluir, nós vamos cantar e rezar um pouco. Trago o testemunho de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Muitos santos, muitos, fizeram experiências místicas diante da cruz. Trago apenas agora o de Santa Teresa, o testemunho desta grande santa e doutora da igreja. Nós sabemos que Santa Teresa, mesmo depois de estar na vida religiosa, ela enfrentou durante muito tempo uma tibieza, uma mornidão espiritual, mesmo estando dentro do convento. Até que certo dia, Teresa se prostrou diante de um crucifixo e, debulhada em lágrimas, ela fez uma belíssima oração, dizendo assim ao Senhor: Senhor, veja que ousadia de Teresa, não me levanto do lugar onde estou, enquanto não me concederdes a graça e a fortaleza bastantes para não cair mais em pecado e servir-vos de todo o coração, com zelo e constância. Santa Teresa disse diante do crucificado: Senhor, não me levanto daqui se o Senhor não converter o meu coração, se o Senhor não me conceder a graça e a fortaleza bastantes para eu não mais cair em pecado. Hoje eu desafio você a fazer esta mesma oração ao Senhor, a dizer a Ele: Senhor, eu não quero sair desta celebração ou deste acampamento da mesma forma que eu aqui cheguei, mas eu quero sair daqui com a graça e a fortaleza para vencer os meus pecados, para viver uma vida nova. Não tenha dúvida que o Senhor ouvirá a sua oração. Você que veio para a Canção Nova, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, depois deste acampamento de cura e libertação com o tema Eis a Cruz de Cristo, você já não mais será a mesma pessoa. Amém, irmãos? Vamos ficando de pé, estenda suas mãos para a cruz. Eis a cruz de Cristo. Eu convido você a repetir comigo: Senhor, Senhor, não me levanto do lugar onde estou, não me levanto do lugar onde estou, enquanto não me concederdes enquanto não me concederdes a graça e a fortaleza bastantes a graça e a fortaleza bastantes para não cair mais em pecado para não cair mais em pecado e servir-vos de todo o coração, e servir-vos de todo o coração, com zelo e constância. com zelo e constância. Zelo e constância. Zelo e constância. Levanta sua mão, estende para a cruz de Cristo. Estamos diante deste sinal de grande poder. Olha com fé e deixa que o Senhor já vá te curando, libertando, te livrando e dando a você a vitória diante de todas as realidades que você necessita. Eis a cruz do Senhor, fugir forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor. Eis a cruz do Senhor, fugir forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor. Mais uma vez, eis a cruz do Senhor. Canta com fé: fugir forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor. As nossas vozes:
Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas, fugi forças inimigas. Venceu o leão de Judá, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor. Eu quero que você apresente agora diante do Senhor todas as realidades que te trouxeram para este acampamento, sobretudo aquilo que o Padre foi nos conduzindo nesta homilia, que são os nossos pecados. Apresenta ao Senhor agora, a partir deles, a partir dos seus pecados, e depois as doenças, e depois as curas que você precisa, os milagres, as libertações que você veio buscar, porque o Senhor já é vitorioso diante de tudo isso, mas Ele quer conceder a vitória a cada um de nós, nos curando, nos libertando, pelo poder do seu sangue precioso. Mas o primeiro passo para tudo isso é o nosso arrependimento. Por isso, mais uma vez, fale ao Senhor: Senhor, eis-me aqui miserável como sou, arrependido dos meus pecados, Senhor. Sim, Senhor, me comprometendo na primeira oportunidade já buscar a confissão, Senhor, mas me coloco diante de Ti como miserável e pedindo, Senhor, a constância necessária, a força necessária. Ajuda-me, Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, levanta a sua voz agora e vai pedindo ao Senhor. Reze em voz alta mesmo. Não tenha medo agora de se colocar diante dEle. Nós queremos, Senhor, experimentar a Tua vitória neste acampamento, nesta noite, a partir de agora, Senhor. É isso que nós desejamos, porque diante de todo ódio, toda inveja, toda doença, toda realidade familiar que vem para destruir, venceu o Senhor em nossas vidas. Diante de todo medo, todo desespero, diante de toda guerra, diante de toda angústia, diante da depressão, das doenças psicológicas, sim, Senhor, diante daquilo que tem paralisado o nosso coração, diante daquilo que tem paralisado a nossa vida de oração, venceu o Senhor. Diante de toda a realidade que tem se colocado entre mim e a minha esposa, entre mim e os meus filhos, que tem destruído a minha família, venceu o Senhor, e esta realidade não tem mais poder de destruição, porque a ela foi decretada a derrota, porque a vitória vem da cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? A vitória vem da cruz de Cristo. Por isso, levanta o seu braço direito mais uma vez e cantemos juntos: eis a cruz do Senhor. Canta com fé, meu irmão. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças inimigas, fugir forças inimigas. Venceu, declara, vai. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor.